Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Doutor Pode. Aqui é o podcast onde o doutor pode falar o que ele quiser e que se lasque os haters, tá bom? O doutor aqui tem a voz. Ao meu lado aqui o doutor Sérgio Marcucci, que os haters adoram. Opa, principalmente os cervejeiros. Os cervejeiros adoram. Eles querem me ensinar a fazer cerveja, não é meu, não é minha praia. Você não é alquimista da cerveja, né? Não sou, mas falar em alquimia, tá hoje vendo? nós temos uma pessoa muito especial conosco. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa diferenciada. Vou deixar o Sérgio apresentar, porque eu acho que o Sérgio apresenta melhor do que eu os convidados e convidadas. É um prazer enorme, é Tereza Edin. Tereza Edin Obrigada, doutor Sérgio. é uma voz muito, muito significativa no campo dos óleos essenciais, né? E eu falei, eu tenho que trazer a Tereza para sugar dela um pouco do conhecimento e da simpatia dela, sem falar o prazer que é de olhar para uma mulher bonita como a Tereza. Obrigada, doutor Sérgio. O prazer é meu. Eu adoro todas as oportunidades de falar de óleos essenciais. Então, que comece o bate-papo. sabatina. Mas antes disso, gostaria, se as pessoas às vezes que não te conhecem, se apresente para o pessoal, fale o seu currículo. Claro. Eu sou Tereza Edin, eu sou fitoterapeuta e especialista em óleos essenciais. Eu conheço, estudo, uso e compartilho óleos essenciais há vários anos. Eu os conheci através de um médico também, fazendo um curso lá em São Paulo, na área de terapias capilares, há muitos anos atrás. E até então, eu não dava a mínima para aromaterapia, eu não acreditava, era ignorante no sentido de realmente desconhecer, né, do que se tratava. E assim como muitas pessoas, eu subestimava a natureza, subestimava os óleos essenciais. E foi então que um médico me apresentou os óleos essenciais e aí eu comecei a entendê-los, me apaixonei por eles e comecei então, assim, uma sequência de leituras, comecei a buscar livros, cursos, já fiz inúmeros cursos nessa área e hoje eu ofereço treinamentos, né, sobre aromaterapia. Eu já fiz várias coisas na minha vida, várias atividades profissionais, tenho empreendedorismo na veia, mas há 5 anos eu trabalho com óleos essenciais exclusivamente, com a marca doTERRA. É muito bom quando a paixão vira o trabalho, né? Porque aí você para de trabalhar, né? Exatamente. Aí tudo é diversão. Tudo é diversão, Tudo é lazer. Exatamente. Mas vamos começar bem do início, né? Uhum. O que são os óleos essenciais? De onde eles vêm, né? Uhum. Então, os óleos essenciais são substâncias mágicas, vivas. Isso é que é incrível. Eles são a natureza no frasquinho mesmo, né? E eles são produzidos pelas plantas para que elas se protejam. Eles são o remedinho da planta mesmo, né? Tem um exemplo que eu sempre dou nas minhas lives, nos treinamentos, que eu gosto muito, que é um óleo essencial que me encanta, que é o óleo de melaleuca. Ele também é chamado de tea tree. Por quê? Porque a planta é nativa da Austrália. E desde muitos anos atrás, desde os aborígenes, né, que já se sabe que essa planta tem propriedades medicinais. Então, eles já usavam para todas as finalidades. A planta com cataplasmas, eles se banhavam numa região onde havia muita melaleuca desse vegetal, né, em torno assim, da água. E eles achavam que a água que era uma água poderosa, uma água milagrosa. E aí, o que acontece? Essa planta, onde ela nasce, o local é quente e úmido. E nós sabemos que o local quente e úmido, calor e a umidade, são propícios para o ambiente propício para o aparecimento de fungos, bactérias, vírus e patógenos em geral. E
o óleo essencial que a planta, como a melaleuca, ela nasce nesse ambiente, o óleo essencial que ela produz é riquíssimo em moléculas químicas, né? Que são anti-inflamatórias, antivirais, antifúngicas. Então, esse óleo essencial, sozinho, eu falo para as pessoas, só o óleo essencial de melaleuca é uma farmácia que você tem em casa. Então, eu, por exemplo, não viajo sem um óleo essencial de melaleuca. Eu já fui salva pelo óleo essencial de melaleuca. Ó, é maravilhoso escutar isso, porque a gente, como médico, né, eu, com os conhecimentos da Tereza, né, que eu já estudei de óleo essencial, eu decoro as coisas, né? Então eu decorei, por exemplo, melaleuca eu sei que é bom para candidíase. E eu já salvei muitas mulheres com candidíase crônica com óleo de melaleuca, que você me deu as dicas como que usava, e eu usava assim, beleza, mas agora que eu entendi o porquê, da onde que ele vem, como que é a questão do fungo, Sim. por isso que o comprimento de onda que ele emite ali, né, com aquele aroma, interfere com a fisiologia do fungo e o fungo morre. Exatamente. E a gente consegue tratar a candidíase, paciente que já passou por vários profissionais, que já tomou remédio, que já tomou antifúngico e está ali com um fungo resistente, um olhinho de melaleuca resolve o problema. Não, é interessante mesmo, porque a gente, às vezes, no início fica meio descrente, realmente. Eu era totalmente descrente, né? Eu sou essa pessoa que era descrente totalmente de óleos essenciais. E paguei um preço. Paguei por isso. Por quê? Porque quando meu filho era criança, ele era um menino que hoje teria sido diagnosticado com hiperatividade. Porque ele era um menino que durante o dia ele era letárgico, de manhã ele era bem letárgico, e anoitecendo ele ia acelerando, à noite ele estava no 220. E ele não gostava de se deitar cedo para dormir, 9 horas da noite, para ele o dia estava começando. Então, nós tínhamos embates, eu e ele, né? Era sofrido para ele, era sofrido para mim. Eu procurei homeopatia na época, ajudou em algumas áreas, mas não resolveu essa questão da agitação dele. Outro problema que ele tinha, que ele era muito alérgico. Então, ele tinha várias erupções, sabe, cutâneas. Qualquer coisa provocava erupção cutânea nele, coceirinhas. Então, ele era aquele menino que vivia cheio de... Alérgico, assim, né? Sabe menininho perebento? Era o meu. E eu morria de complexo por isso. Eu vivia intoxicando meu filho com pomadas Cremes. que me eram receitadas. Então, como era uma área grande do corpo dele, que eu precisava aplicar a pomada nos braços, nas perninhas, eu gastava tubos e tubos daquela pomada por pura ignorância. E por cuidado. Boa vontade, cuidado com o filho. Mas ignorância do que é bom e do que é ruim. Não procurava, né? Não tinha ciência. Não tinha essa informação que a gente tem hoje. Meu filho tem 34 anos, então nós não tínhamos toda essa velocidade de informação, sem dúvida. essa abundância de informação que a gente tem hoje. Então, coitadinho, eu o intoxiquei. Besuntava ele. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a pele é o nosso maior órgão. Sim. E o que a gente aplica... E é o espelho. Na pele, exatamente. Vai lá para dentro. O que a gente aplica na pele vai alcançar a nossa corrente sanguínea. Aí rápido até, né? Então, hoje, eu tenho muita alegria de ensinar as mães a cuidar do seu filho de forma a não intoxicá-los, de forma natural, com os óleos essenciais, né? Se eu tivesse, naquele tempo, conhecido o óleo essencial de lavanda, eu teria resolvido todos os problemas do meu menino. Todos. Porque o óleo essencial de lavanda acalma, né? Ele estava hiperativo, né? Exatamente. Acalma tanto o sistema nervoso, quanto acalma também a pele. Porque
pele e sistema nervoso andam muito juntinhos. Aham. Vai Né? anotando aí. Não, ela vai dando a dica. Você acha que eu tô com o computador aqui pra quê? Melaleuca, lavanda, vai pondo aí. Isso aqui é receita de vida. Vai pondo as dicas aí. Nós estamos combinados. Mas assim, uma coisa, Tereza, que eu gostaria de saber, como que os óleos essenciais eles são obtidos? Consegue explicar aí pro pessoal que está assistindo? Consigo sim. Bom, tem várias formas de se obter os óleos essenciais, várias técnicas, né? Lá no passado, era bem rudimentar, eles eram extraídos por uma técnica que chama enfloragem, que eram eles bem parecido nos moldes dos florais de Bach, que eram deixados na água, De molho, os óleos né? eram deixados também dentro de uma gordura, ali eles soltavam Aham. né, as pétalas. Ia dissolvendo. Exatamente. Mas o jeito mais comum hoje de se extrair óleo essencial é pela... Como é que é o nome da técnica? Destilação a vapor, Ah, tá. tá? Mais moderno. É uma panela de pressão que tem uma mangueirinha assim. Exatamente. Os óleos são destilados. Então, ali, eles são colocados num recipiente. E aproveita calor. tudo, né, da planta. No mestrado em tecnologia de alimentos, a gente tinha uma panela de pressão para fazer experimentos lá na faculdade. Exatamente. E é isso aí. Então, ali eles conseguem fazer. Porque o que é o óleo? Ele fica em microcápsulas que se alojam entre as células da planta. Eu tenho até a imagem disso. Depois a gente pode, se vocês quiserem, editar com a imagem. Sim. Tá? Então, eles ficam ali, impossíveis de se ver a olho nu, né? Mas com o equipamento você consegue ampliar a imagem e ver aquelas pequenas cápsulas de óleos essenciais. Microvesículas. Exatamente. E o calor as faz eclodir, né? Então, é possível, através do método de destilação, que é um deles, né? Retirar essa substância que tem características muito interessantes. Primeiro que ela não se mistura com a água. Então, a propriedade mesmo. No próprio método de destilação, o óleo fica na superfície, né? Não vai se misturar com a água. Então, ali já é o primeiro processo, a primeira etapa de separação. Depois ele passa por várias outras etapas. Aí já de processos já são processos de refinamento, de extração da pureza. Pureza dos óleos, exatamente. E gasta muita planta para fazer 1 ml? Então, na planta, os óleos são muito menos concentrados do que num frasco. Exatamente por isso, porque para se obter 1 litro de óleo essencial, é necessário, em média, pode variar, né? Mas é necessário, em média, 1 tonelada de vegetais para se extrair 1 litro de óleo essencial. Por isso o custo dele, né? Não pode ser... Exatamente. Por isso que ele não é uma substância barata, né? Mas aí eu pergunto para as pessoas, o que é caro? Caro, eu fiz um post no meu Instagram sobre isso. Caro para mim é 1 noite sem dormir. Nossa. Caro para mim é um filho adoecido. É um filho agoniado, com erupções na pele que ninguém consegue resolver, né? Caro, sabe o que é caro? TPM é caro, gente. TPM custa casamentos, custa relacionamentos. Eu já perdi, doutor Sérgio, eu já perdi ajudantes em casa. Eu já perdi amizades, eu já briguei no trânsito por causa de TPM. Que isso, Tereza? Eu tinha uma TPM muito severa. Imaginei a Tereza agora em cima do carro, fazer aquela... E ela calminha, tranquila. Na traseira dos outros. Agora, é muito bom falar sobre isso aí, porque em relação ao caro e a dificuldade que é de obter óleo essencial é a quantidade que as pessoas devem usar, né? Isso é importantíssimo, porque 1 gota de óleo essencial equivale, em média, a 28 xícaras de chá do respectivo vegetal. Então, você imagina, 25 sachês de hortelã, de chá de hortelã,
Com uma gotinha. É o equivalente a uma gota do É, óleo essencial. Tereza me deu uma dica assim espetacular que eu uso lá em casa, que são 2 gotinhas do limão siciliano, que pode ser Sensacional. outro óleo, no azeite. É sensacional. Eu transformo um azeite de R$22, É. 250 ml, para um azeite de R$70, que é um azeite aromatizado. Exatamente. E fica maravilhoso. Lá em casa só tem azeite aromatizado, alecrim, orégano, Sensacional. limão siciliano. Então, olha, o orégano. Quais os outros doutor que você Sérgio, usa? A receita Eu gosto de brincar, eu gosto de ficar fazendo alquimia ali na cozinha, né? Eu falo que é a minha horta de óleos Eu tenho essenciais só esses 3, eu quero saber os na outros. cozinha. Ah, tem vários. Cardamomo é sensacional. Ó, pra você ver, cada mão, eu nem pensei nesse. Cravo, Cravo. canela, Agora é época dessas canjicas aí, colocar, alecrim. cravo. É sensacional. né? Agora, por exemplo, o orégano, hoje mesmo a menina que trabalha comigo falou assim, você já lembrou de tomar o azeite? Por quê? Porque eu uso para desparasitação também. É fantástico. Porque o orégano é um antiparasitário muito potente. Então lançaram uma cápsula agora com óleo de orégano. Uma cápsula pra você tomar, não oral. sabia. Não, nem chegou lá na clínica ainda. Ah. Mas é super novidade mesmo. Eu fiquei sabendo isso aí tem 15 dias. Interessante. Porque depois da pandemia houve uma queda de imunidade, desbiose intestinal e um parasitismo muito grande, o que está levando a intestino permeável e tal. Então o orégano é uma ótima opção. E essa cápsula facilita, né? Porque Mas aí consumir o orégano... natural no azeitinho assim, é mais gostoso que a cápsula, né? O orégano, ele é anti-inflamatório também. Ele é um antibiótico natural, né? Eu considero um Tá antibiótico tudo na natureza, natural. né? Eu estava no Pará, fui a trabalho e lá eu comecei a ter sintomas de cistite, de infecção urinária. E aí eu falei, nossa, caramba. E aí eu olhei lá o acervinho de óleos que eu tinha levado, não tinha tanta coisa assim, mas tinha um orégano rolon, sabe? O rolon, porque o orégano, ele é muito forte. É muito forte, muito. Para a pele, nunca, nem ele, nem óleo essencial nenhum deve ser aplicado na pele diretamente. sem ser diluído em óleo super vegetal. Concentrado. Ele é muito concentrado. Só que, por exemplo, um óleo de lavanda ou um óleo de melaleuca que a gente citou, se você tiver com uma acne, se você tiver com uma afta, se você tiver com uma gengiva inflamada, algum probleminha, você pode. Nas pequenas áreas, você pode aplicar diretamente o óleo Dedinho de melaleuca. sujo. Dedinho sujo, exatamente. Numa afta, num herpes, por exemplo, você pode pingar uma gotinha de melaleuca e aplicar no herpes. Agora, o orégano, não. O orégano é outra história. Ele vai patamar agredir dele. a sua pele. Ele é cáustico. Então é ele aquele negócio. Muito forte. Se você não é profissional, não entra. Não brinca não, né? Entendeu? Então procure a ajuda de um profissional, porque tem detalhes os óleos essenciais. Tem. O orégano, os óleos que não se deve jamais aplicar puros na pele. Anota, gente. Tomilho, orégano, cravo, canela. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Esses são os principais. São bem aromáticos mais mesmo, né? fortes, os que mais agridem a pele. Agora, a recomendação é que todos, se você vai usar na sua pele óleo essencial numa área maior do que a ponta de um dedo, então você deve diluir. Por quê? Primeiro, eles são muito fortes, não tem necessidade de você aplicá-los puros. Segundo, você vai estar entregando para o seu corpo uma overdose É uma bomba. de princípios ativos, desnecessário. Terceiro, eles são voláteis. Os óleos essenciais, a temperatura da pele Na hora, é 36,5, não é? 36,3, 36, depende da região. Por aí. Então, a essa temperatura, eles já se volatilizam, né? Estão muito sensíveis ao calor. Então, se você aplica um óleo puro na sua pele, uma parte dele imediatamente já vai evaporar e a que vai penetrar é uma parte menor. Agora, quando você une o óleo essencial com o óleo vegetal, e aí a gente pode explicar para
o público, qual é a diferença, né? Por exemplo, o azeite é um óleo vegetal, né? Que não se evapora, não é ultra A concentrado, cadeia de carbono dele é muito grande. Aceita mais longas calor. cadeias de carbono, então ele tem uma viscosidade que o óleo essencial não tem. E ele adere à pele, ele gruda na nossa pele. E o que ele faz? Ele tem uma grande afinidade com o óleo essencial. O óleo vegetal com o essencial tem grande afinidade. Eles se misturam As rapidinho. moléculas, né? Substâncias anfotéricas. Exato. Então, o que acontece? O óleo vegetal obriga o óleo essencial a ficar retido na Sela, pele. né? E vai penetrar uma quantidade maior daquelas moléculas que nós queremos que fiquem ali, que são benéficas para a pele. Então, é inteligente, né? É econômico e é inteligente você diluir o seu óleo essencial. É. Porque assim você vai ter um frasco de óleo essencial que vai durar muito, que você vai poder colher muitos benefícios. E a durabilidade desses óleos, como que ela é calculada? Já que ele tem essa propriedade de ser volátil e tudo mais. Então, eles são conservantes naturais, né? Eles dispensam qualquer tipo de conservante. Nos túmulos dos faraós lá, encontra-se até hoje vestígios de plantas aromáticas. Por quê? Para conservar os corpos por mais tempo. Vestígios de óleo essencial que, por incrível que pareça, naquele tempo, de uma forma bem Rústica, né? já se extraíam óleos essenciais, né? De uma forma ou de outra, já se tinha esse conhecimento. Então, eles, como conservantes naturais, eles têm uma durabilidade enorme. Né? Enorme. Eles não. Na verdade, nos frascos, você vai ver lá uma média de 3, 4 anos. Fantástico. Sim, não. A data de validade. É muito 3, grande. 4 anos. O frasco é âmbar, você tem que deixar afastado de luz. E são sensíveis à luz e ao calor. Mas eu tenho óleos essenciais que têm mais de 3, 4 anos, que como eu os conservo muito direitinho... Bem. Estão funcionais. Perfeitos, não descarto de jeito nenhum. Assim, na linha do depoimento, né, da nossa igreja aqui, né? A nossa linha, eu também tinha essa descrença dos óleos essenciais. Aí, na pandemia, para testar o olfato dos pacientes, todos que entravam, porque eu trabalhei a pandemia inteira, eu não parei, todo mundo que entrava eu colocava uma gotinha de peppermint na mão, e pedia para esfregar a mão e cheirava, e falava o que é e tal. E aí, quando o camarada olhava para mim com aquele olho esbugalhado assim, falava assim, não senti cheiro nenhum, não. Aí eu falava assim, ixi. Então, se você não sentiu o cheiro... Só que aí, outras coisas vão acontecendo. O paciente chegava no meu consultório, eu punha lá e ele cheirava. Daí a pouco o paciente falou assim, o que é aquilo que você me deu para cheirar? Eu falei assim, um óleo essencial de pimenta, hortelã-pimenta. É que eu tava com uma dor de cabeça horrível. E normalmente minhas dores de cabeça não melhoram. E eu tô sem dor de cabeça, tem 10 minutos que eu cheirei o óleo. Aí a primeira vez que a pessoa falou isso, eu falei assim, psicológico. É o placebo, né? Psicológico. Só que aí começou a acontecer com frequência. Não é E aí eu comecei a usar... É química. O paciente, quando chegava e queixava da dor de cabeça, eu comecei a colocar e usar, e o paciente cheirar. E ele falou assim, que coisa impressionante, minha enxaqueca não melhora com nenhum remédio. Que é isso aí? É bruxaria? Gente, é uma loucura, né? Incrível. As pessoas devem... Mas já existem várias pesquisas científicas. Outro dia eu estava comentando, inclusive, numa live, né? Em 120 anos, se você for procurar lá no PubMed, que é um grande banco depositório de pesquisas, né? Então, lá no PubMed, se você pesquisar lá de 1880 até 2008, foram publicadas 9.000 pesquisas na área de óleos essenciais. 9.000. De 2008 a 2018, foram publicadas em 10 anos 13.000. 13.000 pesquisas científicas específicas de aromaterapia. E nos últimos 5 anos... Explodiu. 12.000. Nossa,
Que E a loucura. tendência é... E a tendência é só aumentar. Os óleos essenciais, eles realmente ganharam a atenção do público. Por quê? Eu digo que a conta da alopatia chegou. Exatamente. Nós estamos pagando a conta A da conta alopatia chegou. agora, É. né? Então, a gente está vendo aí um boom de efeitos colaterais. Dos omeprazóis, dos pantoprazóis, e aí a gente tem os óleos Os essenciais. ansiolíticos. Me fala aí qual que seria bom para o estômago, uma gastrite. É. Vários. Anota aí. Tem vários. Olha, o hortelã-pimenta, esse que é mais forte do que paracetamol para dor de cabeça, é o hortelã-pimenta. Isso eu já comprovei. Isto a ciência já também, já tem evidências científicas abundantes sobre isso. O hortelã-pimenta, ele é estomáquico. Canela, cravo para passar aqui? Mas tem Qual que é? melhores. Tem, por exemplo, erva doce, que é maravilhoso. Camomila romana. Lemongrass, né? Não, interessante, né? Lemongrass é o capim-limão. É o capim-limão. Ele não é tão digestivo. O lemongrass é excelente, maravilhoso para pessoas que têm problemas de articulação, artrite, Reumatismo. artrose. Ele é muito benéfico para os tendões, o tecido conjuntivo, as articulações. É um anti-inflamatório muito poderoso e tem uma característica, o lemongrass. Ele é um anticarcinogênico. Muito potente. Inclusive, ele faz parte de um mix que a marca que eu represento, que é a doTERRA, ela é especialista em criar blends. A gente devia fechar uma parceria com a doTERRA, né? Colocar a logomarca dela aqui. Isso aí é Nossa, fantástico. Já pensou que chique? Então, o lemongrass é um dos integrantes de um mix que a gente tem que se chama DDR Prime. Esse mix é de utilidade pública. Olha. Ele para mim, ele é assim, para uso diário. A abreviatura, né, DDR Prime significa reparo de DNA danificado em inglês. Então, ele reuniu óleos que têm essa habilidade. Olha que coisa linda, gente. Ele tem essa habilidade. Os óleos essenciais, eles conseguem reparar uma célula danificada. Uma estrutura celular, então. Sim, eles são tão compatíveis com o nosso organismo que eles conseguem ultrapassar a membrana celular, a membrana plasmática, e eles conseguem ultrapassar também a barreira hematoencefálica, que é um grande efeito, pouca coisa consegue. Tem que ser moléculas muito leves, muito pequenas para conseguir esse efeito. E isso se deve tanto à leveza e o tamanho da molécula, quanto à afinidade que o nosso organismo Interessante que, se a gente fosse olhar para o lado teológico da coisa, né? Na Bíblia é colocado que o homem é feito do pó, né? E quando se mistura o pó, vamos dizer assim, com o óleo, né? A junção é perfeita. Você sabe que Jesus ganhou um óleo essencial quando ele... Sim, quando foi lavado os pés dele, né? Não, quando na ele manjedoura. Ah, sim. Ele ganhou incenso, mirra. Incenso e mirra. Na verdade, ele ganhou isso. 2 óleos essenciais, né? Ele ganhou mirra, e o que está lá registrado como incenso é porque naquele tempo o óleo essencial, que hoje nós chamamos de frankincense ou olíbano, ele tem esses 2 nomes. Esse óleo essencial, como ele é extraído da resina de uma árvore, eles colhiam essa resina, secavam, faziam aquelas pedrinhas sequinhas, e esse material, essa substância era vendida mais caro do que ouro. Por quê? Porque já se sabia empiricamente... Dos benefícios, né? Dos benefícios. O olíbano é demais, principalmente para Alzheimer, Parkinson. Sensacional, né? Ele é neuroprotetor. Neuroprotetor, e ele também é anticarcinogênico. Inclusive está nesse mix que eu citei, que é um blend, né, específico DDR. Para reparo celular. Esse eu já vou comprar lá. Sensacional. Mas agora é interessante, eu vi uma pesquisa de uma faculdade, até acho que na UFMG, eles fazendo aquela pesquisa do óleo do canabidiol, né, que é da extração da maconha.
E meu pai chegou a usar experimentalmente e tudo mais, ele tinha Parkinson, e diminuiu muito aquelas tremedeiras e tudo mais. Uhum. Aí são outros mecanismos de ação. São, mas assim, O óleo, né? canabidiol, a cannabis, Isso. um dos componentes majoritários da cannabis, se você for fazer uma análise em laboratório, você vai ver que um dos componentes majoritários delas chama-se beta-cariofileno. Este mesmo componente é o majoritário do olíbano, que nós estamos falando, e da copaíba. Também. São os óleos que então, canabinomiméticos. Exatamente. Então, todos eles são neuroprotetores por esta razão. O copaíba, recentemente, eu achei uma pesquisa feita, muito recentemente. Eu estava fazendo buscas lá e encontrei uma pesquisa da USP, realizada na USP, um estudo foi feito lá sobre a copaíba, exatamente com surpreendentes respostas para portadores de Alzheimer. Uma doença que você vai me ajudar a falar o nome é Huntington. Doença é que você tem movimentos bruscos. Espasmos. Assim. Como é que é a pronúncia? Huntington, exatamente. Essa doença que eu não conhecia, e mal de Parkinson. Essas 3 doenças tiveram a resposta fantástica. Eu tenho usado copaíba em herpes zoster, por causa de dor. Melaleuca. Melaleuca, você vai... não, mas o melaleuca para o vírus, né? Mas eu tô falando para dor. Não, ok. Então, você pode fazer a combinação. Você pode fazer o blend. Um blend. Faça o blend. Nosso blend agora. Melaleuca, por quê? Por causa do potencial antiviral do melaleuca, anti-inflamatório, que o copaíba também tem, né? Aumentou assustadoramente a herpes zoster na população em geral, da pandemia para cá. Mas a gente sabe por quê, não sabe? Sim, claro que a gente sabe. Porque as pessoas, eu nunca vi tanta gente me procurando com problemas emocionais, com ansiedade. Muito. Não, eu mesmo, durante a pandemia, adquiri um problema de ansiedade. Imagina. Que não tinha. Imagino. Pois você pode usar óleos essenciais. Você estava ali trabalhando, né? E sua vida, de um dia para o outro, muda totalmente. Virou totalmente. Foi. Incrível como as pessoas estão mais ansiosas, mais depressivas. As crianças. Isso. Eu ficava incomodado de ver meu menino na frente do tablet, né? Fazendo aula online. E você via que ele ficava... Imagina, a criança ter concentração ali diante de uma tela. Importantíssimo para o desenvolvimento. O contato social e tudo mais. Exatamente. É muito frio, né? Pois é. E a gente sabe que a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol em excesso, tudo isso é pró-inflamatório, né, doutor? São hormônios pró-inflamatórios. Exatamente. Isso aí desorganiza tudo. Aí desorganiza o intestino também, né? Porque o intestino tem uma participação muito grande na produção de alguns hormônios, e aí vai aquele efeito... Os neurotransmissores, serotonina, dopamina, 70% da dopamina nossa é produzida no intestino. É uma cascata. 90% da serotonina é produzida no intestino. E aí, se você não tem isso, você fica depressivo e triste. Exatamente. E aí você tem que tratar a flora intestinal, e aí vem os óleos essenciais. Para suprir. Me fala um pouquinho do gerânio. O gerânio é uma delícia de óleo essencial que eu adoro. Ele tem, assim, surpreendentes benefícios. Ele é um dos componentes de um óleo, de um mix que nós temos que é hepatoprotetor e protege também os rins, nefroprotetor, tá? O gerânio, para a saúde da mulher... Mariana, minha esposa, adora o gerânio. Ela falou assim, eu vou lá hoje falar só sobre o gerânio. Ela faz muito bem de adorar. Eu também adoro gerânio. Primeiro que ele equilibra os nossos hormônios. Ele é pró-estrogênio, sabe? Ele ajuda a equilibrar a produção do estrogênio. Então, por isso que ela gosta. Então, por causa disso, ele pode também ter um efeito afrodisíaco. Aí, doutor. Porque Quanto tá custando o litro? Tonel. O tonel. Ele é um óleo que tem um poder. Um poder afrodisíaco por conta disso, né?
Inclusive, os óleos afrodisíacos são, vamos dizer assim, os ansiolíticos são o número 1 em procura. Os afrodisíacos, eu digo que são o número 2, e depois os óleos para a pele. Até aproveitando esse gancho aí, quantos óleos essenciais mais ou menos nós temos? Assim, pelo menos descobertos. Mais ou menos 300 descobertos já, das plantas, porque assim, em alguma quantidade toda planta tem, mas aquelas... algumas têm uma quantidade tão ínfima que não faz sentido, né? No custo agora, não justifica. Numa região igual da Amazônia, deve ter uma possibilidade gigantesca de extração de material, e às vezes por isso que algumas empresas do segmento farmacêutico nem permite. A nossa marca de óleos essenciais extrai copaíba e um outro óleo surpreendente que chama breu branco, na Amazônia brasileira. Eles são extraídos aqui no Brasil, a copaíba e o breu branco. Nós também temos atualmente uma produção de cítricos aqui no Brasil. Tem? Já temos uma produção de cítrico, um parceiro, né? Inclusive eu tive lá, plantei bergamota lá, foram um grupo de líderes lá e fizemos uma plantação de bergamotas que daqui a 5 anos a gente vai estar usando o óleo essencial dela. O extrato de bergamota é uma das coisas mais eficazes para diminuir o colesterol. Reduzir os cítricos, né, doutor? Os cítricos são ricos em limoneno, né? E eles são lipolíticos, eles não têm afinidade com gordura, eles ajudam a quebrar a molécula de gordura. Desintegrar ali. E aumentam a diurese. Então, eles ajudam a desinchar, ajudam, né, a reduzir o colesterol. Por isso que eu bebo gin com eu ia falar agora, melhor do que a cerveja. Nossa, já vem ele com a tal da cerveja. Ele está implicado. Todo podcast a gente fala da cerveja agora. É incompatível. É só para irritar alguns. Doutor Sérgio, óleo essencial é compatível com a vida. Falou bonito, hein? Agora sim. 100% compatível com a vida. Você vai ter que patentear esse negócio de incompatível. Eu acho que isso vai pegar. Isso vai pegar, viu? Então, o óleo de gerânio é compatível com o casamento, com o namoro, tá? Ela mudou, tá vendo? Em casa está em cima. Gerânio, ele é um óleo pro emocional, é muito bom. Ele ajuda ele é um óleo mais feminino, sabe? Ele ajuda a suavizar as relações, especialmente com a mãe, entre a mãe, relação de mãe e filho, aquelas relações mais difíceis. O óleo de gerânio, ele entra dando um suporte nessa área. É interessante como eles têm também. Todo óleo essencial nunca entrega um benefício só. Sempre vai entregar benefício no físico, no mental e no emocional. Por isso... É um componente complexo, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa dar um suporte, ajudar as pessoas, até que elas se sintam seguras para... Interessante que grande parte das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação. O legal aqui do nosso Doutor Pod é exatamente trazer essas informações, que acredito que tem talvez milhares de pessoas que estão passando por problemas, desde a dor de cabeça até infecções crônicas, e agora tem a possibilidade. Depressão também. Os óleos essenciais são excelentes coadjuvantes. A depressão é o mal do século. Sair de uma depressão. Eu tenho uma sobrinha que perdeu um filhinho de 4 anos. Nossa, você conhece a Polly? Você conhece? Ela entrou numa depressão e não estava conseguindo sair dos remédios, porque na época ela começou a tomar remédios mesmo, alopáticos, né? E foi com óleos essenciais que ela conseguiu fazer o desmame gradual, com a ajuda, com a participação do médico. Acompanhamento, né? Mas ela conseguiu e hoje ela está livre e hoje ela só usa óleos essenciais. Foi ela que me introduziu ao mundo dos óleos essenciais. Foi ela que te introduziu, Ela que fez eu comprar lá o kit domiciliar. Exatamente. Eu tô precisando de comprar outro, que vai acabando, já acabaram quase todos. Aquele kit é uma farmacinha, né? Aquele é o kit básico. Uma farmacinha, é um pequeno acervo de óleos. E quais são os óleos essenciais ideais assim para esse alívio do estresse? Os óleos das flores geralmente são óleos que acalmam.
A lavanda é uma delas. Camomila. O mais conhecido mundialmente, né? Que tem o maior número de trabalhos científicos. Exatamente. Tem muita pesquisa já realizada com lavanda, né? Inclusive, na Alemanha, existe um remédio que você compra em farmácia, que chama Silexan, que ele é feito exclusivamente de lavanda, óleo de lavanda. Você pode encontrar de 80 e de 160 miligramas, se não me engano, mas ele é um ansiolítico feito com lavanda. E o interessante é essa versatilidade do óleo essencial. Porque como ele é volátil, você pode usar inalando, você pode usar topicamente, aplicando na pele, e pode ingerir. É claro que não todos. Ele vem em dragas também, não? Como que seria? Aqui no Brasil, não. Mas eu já vi. Mas a gente compra as cápsulas que são de gelatina, isso, né? Elas se dissolvem no estômago. E tem cápsulas de tapioca também. Vegetais, exatamente. Então, você compra a cápsula aberta, pinga ali 1 ou 2 gotinhas do óleo, completa com um pouquinho de azeite. Eu faço muito isso, eu tenho as cápsulas lá na minha cozinha. E você faz o seu fitoterápico. Porque agora, o que eu te falei, foi lançado agora o de orégano. Isso, eu não sabia. Sabe? Mas a gente pode fazer isso com o óleo essencial. E eu sei, porque eu já li, você já me ensinou também, que a gente usa muito no cavo do pé, né? Quando eu falo para os pacientes, eles ficam assustados, né? E por que a gente passa no cavo do pé? É tão interessante isso, né? Eu também. Cavo do pé é aquela região... A concha ali. Assim. Na curvinha. Quem não tem o pé chato, tem aquela curvinha. Então, ali, a absorção ali é muito grande. Porque nós temos um manto hidrolipídico que protege a nossa pele, né? Que é água e óleo aqui, né? Que torna a nossa pele impermeável. E nosso pé não tem esse manto. É diferente. Então, a absorção ali é muito rápida, né? Não tem essa proteção. E criança usa muito lavanda na solinha do pé, né? E eu atribuo também sabe os pontos de... Não é doim, não? Não. Reflexologia. Reflexologia, exatamente. Tem aqueles pontos que se comunicam com os órgãos, com todos os nossos órgãos. Eu acredito que tem uma ali relação. Tem uma relação. Com certeza. Nós temos um vídeo, doutor Sérgio, depois eu te mando. Nós temos um vídeo de um sangue que foi colhido logo depois, numa convenção lá em Salt Lake City. Foi colhido o sangue de uma pessoa da plateia e logo depois de colher esse sangue, ela tinha acabado de tomar um café da manhã, normal, né? E aí logo depois, aí foi filmado com um super microscópio lá, um equipamento de ponta, foi filmado o sangue da pessoa. Microscopia de campo escuro. Isso. Você vê as Dark bolinhas. Field, isso. Eu tenho no meu consultório. Que legal. É chique, Microscopia de campo Esse é o escuro, muito bom. Esse é o doutor Sérgio. Mas fala aí que eu vou fazer. Então, olha só. Foi filmado o sangue e depois aplicou-se na sola do pé dessa pessoa 2 gotas de um mix de óleos que se chama Balance, que eu sei que você tem. Ele é um mix que equilibra o humor. O nome já diz, balance, equilíbrio, né? Para o equilíbrio emocional. Aplicou-se. Você não acredita, 2 ou 3 minutos depois foi feita nova Mudou colheita. A microscopia. Totalmente, eu tenho vídeo. Os glóbulos vermelhos dela, antes estavam assim, amassadinhos e agrupados, e eles se locomoviam muito lentamente, assim. Com o óleo eles desprenderam, ativaram. Estavam dançando balé. Fluidos. Sabe? Super fluidos, redondinhos, soltinhos, assim, na corrente. E super rápido. 3 minutos. A microscopia de campo escuro é uma técnica que você avalia o sangue vivo. Quando você colhe o sangue que você manda para o laboratório, você vai analisar a bioquímica do sangue. O sangue está morto. Ali você vai ver a bioquímica dele. A microscopia de campo escuro, não. Você avalia o sangue vivo e aí você vê essas alterações da parede das hemácias e as alterações do fluido
do fundo, que a gente chama, né? Que é onde você vê as questões inflamatórias, as fibras, e essa alteração que ela está falando aí, por exemplo, chama rolô, que uma hemácia, ela encavala na outra, elas ficam todas grudadas, né? E aí, quando você promove a desinflamação desse sangue, você consegue ver as hemácias todas livres. Só que aí eu não sabia desse detalhe aí, que com óleo essencial na sola do pé você via tão rápido. Porque eu consigo esse resultado, mas com tratamento de 2, 3 meses. Usando soro e outras técnicas. Você vai se impressionar com esse vídeo. É um vídeo impressionante. Vou usar. Anotei, tá? Anotou, tá tudo certo aí. Pessoal, eu quero aproveitar que o Dr. Sérgio também vai anotar aqui as informações. Você já anotou o nosso canal no caderninho do seu coração? Não. Dê aquele joinha, curta e compartilhe e siga também o nosso Instagram. Você precisa seguir conteúdos de qualidade. Para de seguir aqueles perfis que não te passam informação. Aqui você pode ajudar a você e a sua família. Olha que beleza. E de graça, hein? E a propósito, eu acredito que muito em breve vamos ter que lançar alguns cursos do Dr. Sérgio, da Tereza aqui, para a gente poder valorizar ainda mais esses profissionais que estão passando um conteúdo aqui fundamental. Eu estou ansioso para fazer o curso da Tereza, eu já pedi isso para ela há muito tempo. Ela está enrolando, não está, doutor? Ela está enrolando a gente. Aí ela está falando assim, minha agenda está muito cheia e tal. Tudo bem, está cheia. Mas o que ela faz de meia-noite às 6 da manhã? Não faz nada, ela dorme. Não, agora eu já estou preparando um curso. De meia-noite às 6, eu estou preparando um curso pronto, aí, que em breve nós vamos lançar. E eu quero aproveitar que estamos falando do sono. Existe algum óleo essencial que é bom para a pessoa poder ter um sono reparador? O mais famoso deles, que é usado mundialmente para essa finalidade, é o lavanda. Esse lavanda, eu vou ter que comprar uns 4 litros dele. Deixa eu te falar. A Mary Moore falava que ela dormia somente com uma gota do Chanel número 5, né? Eu também só durmo com uma gota de lavanda. Aí. Fica a dica. Mas tem vários. Tem um óleo, por exemplo, que chama Ylang Ylang. Ele, além de ser ansiolítico, de ter propriedades, né, ansiolíticas, ajuda também a pegar no sono mais facilmente. Ele também é um poderoso afrodisíaco. E ainda tem outras utilidades. Se você fizer um blendzinho com óleo vegetal para a pele, ele é maravilhoso para a textura da pele. Para o cabelo, ele confere sedosidade, maciez. Então, veja que os óleos essenciais são plurais. Pode pôr no shampoo? Não, né? Acho que eu recomendo. Né? Ele é volátil, né? Se colocar no shampoo, vai. Eu recomendo colocar na porção do shampoo que você for usar. Tá. Você põe uma gota. Uma gota. Tá? Então, você pode, por exemplo, se tiver caspa, põe uma gota, sabe de quê? Lavanda. Olha! Ou uma gota de lavanda. Então serve para psoríase também. Serve demais. Porque ela é ansiolítico, a psoríase tem uma relação. Essa lavanda tá me lembrando até a ozonioterapia. Serve para tudo. Serve para tudo, olha. E essa é uma característica dos óleos. Eles são plurais, não tem são para cada óleo essencial uma lista de benefícios. Por isso que às vezes as pessoas têm um óleo essencial em casa e não sabem o tesouro que tem. Aquela joia, né? Exatamente. Um único óleo pode resolver uma quantidade muito grande de probleminhas diários, sabe? Eu tenho um kitzinho lá em casa, pequenininho, que é igual o kit básico. Né? Que ajuda demais. É o kit de primeiros socorros, né? Kit de primeiros socorros. Falando em primeiros socorros, eu que tenho uma criança de 7 anos de idade, nessa fase tem muito problema de respiratório e tudo mais. Os óleos essenciais, então, para criança deve ser fantástico. Ou criança tem uma restrição? Assim como em todas as outras áreas, criança requer alguns cuidados especiais, né? Em termos de dosagem também, né? Então, para eles, a gente dilui mais ainda, mas eles são muito beneficiados, muito. Por exemplo, bebês com cólica, que as mães sofrem, viram noites. Sabe qual que é o óleo que eu indico? Lavanda? Lavanda. Já aprendeu. Eu até vi lá... Uma solinha do pé. Não, pode aplicar bem na barriguinha, né? Diluído. Uma gota para 10 ml de óleo vegetal, uma única gota, e aí você pode aplicar óleo de coco no abdômen. Exato. Eu já vi mesmo algumas mães aplicando. Mas tem outro, que é o camomila romana, tá? O camomila romana, ele é um pouco mais salgado em termos de preço.
Mas ele trabalha junto com a lavanda de uma forma sensacional. Por que a lavanda? O camomila é digestivo, lavanda não é digestivo, né? O camomila mas a lavanda, ela tem uma propriedade analgésica fantástica também. Mas eu acho que quando você passa uma noite com a criança com cólica, 2 noites, é um pouquinho mais salgado o preço, mas e na hora de descanso? Mas o valor é alto. Mas preço, né? Nossa, o preço de uma noite sem dormir para uma mãe... É isso que eu tô falando. Chega uma hora que a mãe fala assim, não vou aguentar. E a Tereza bom que ela entrega, né? Você já viu que a Tereza entrega, né? Ela tá... Por isso que eu quero fazer o curso dela, porque ela não fica falando. Não, enrolando não. Aquele cara que fica vendendo desodorante ali na praça da rodoviária. Você fica 2 horas lá, vai sair a cobra do saco e tal. Não, a Tereza vai lá e entrega. Uma gotinha tal, a receita é essa, e aí, assim, realiza a coisa. Tem que ser, né? E o doutor Sérgio falou que ele coloca lá no azeite dele e tal. Alguns óleos podem ser usados na culinária, tipo assim, para família? Ou não? Nós temos um kit culinário. Aí, poxa. Nós temos um kit culinário. Uhum. Inclusive, lá no dia do jantar, nós vimos o kit culinário do chefe de cozinha. Pois é, o Renato. Aquele que eu não fui convidado. Tem kit culinário. Então, eles podem sim. Agora, tem um detalhe. Para que um óleo essencial seja liberado para ingestão, a marca desse óleo essencial tem que comprovar perante a Anvisa 100% de pureza. Então, os óleos que eu recomendo são comprovadamente puros. Testados e aprovados pela Anvisa. Porque tem que ser livre de qualquer tipo de contaminante, com comprovação. Tá? Então, esses que eu recomendo tem mais de 50 testes realizados que comprovam. Por isso, eu posso dizer publicamente que eles podem ser ingeridos, tá? Outros a pessoa não tem aí se garantir. A pessoa estiver ingerindo outra marca, é por conta e risco dela, tá? Porque existe um risco de toxicidade, então, nesses óleos? Sim, como qualquer outra substância que você não souber usar, você pode às vezes até com calor, né? Ela pode se transformar em outra substância, né? Não, até com um óleo essencial puro, você pode se intoxicar se você fizer o uso inadequado. Exatamente. Agora, tem uma outra curiosidade. Mesmo que a gente erre com o óleo essencial, vamos supor que você errou lá a dose. O seu organismo tem mais facilidade de eliminar esse excesso quando se trata de uma substância vegetal do que quando se trata de um sintético. Ele vai encontrar o equilíbrio mais rápido. Porque ele tem ressonância quântica conosco. Exatamente. Então, eu uso, inclusive, o Bidort, que é um teste, né? Que você conhece, o Bidort, que a gente faz com os dedos. Sim. Para achar o melhor óleo essencial ali, se eu estou em dúvida, qual que vai ser o melhor para ela, qual que melhorou o Bidort dela ou não. Eu estava fazendo uma... batata salsa, batata baroa, né? Uhum. Refogadinha em casa. E aí eu pinguei uma gota do orégano. Mas era uma panela grande de batata baroa. Aí pinguei uma gota de orégano. Aí deu aquele cheirão, assim, maravilhoso e tal. Ficou muito bom. E aí comi e tal. No dia seguinte, a minha vizinha... Ainda, Sérgio, onde você fez uma pizza? Quando for assim, me dá um pedaço. Eu falei assim, mal sabe ela que eu não como glúten, não como pizza, não como isso. Aí eu falei, aí mostrei pra ela. A mulher ficou louca. Queria levar o meu óleo essencial. Eu falei, não, eu vou encomendar um. Ela queria o convite pro jantar, né? Doutor Sérgio, então eu vou te ensinar uma receita. Que eu já publiquei no meu Instagram também. Então joga aí pra galera. Você gosta de pirê de banana da terra? Sim. Não é delícia? Tem inulina, que é uma fibra excelente. Então, acompanha um peixe, acompanha um frango, até uma carne vermelha para quem gosta. É um acompanhamento maravilhoso. Então, você faça o seu pirê com a sua receita e coloque uma gota do óleo essencial de gengibre. Nossa! Mas é um espetáculo. É espetáculo. Isso eu não tenho no meu kit. Espetáculo. Que é aquele pessoal, né? Eu só acredito comendo, né? Nem vendo. Comendo. Mas é verdade, né? Realmente parece que as possibilidades são quase que infinitas. E o gengibre, ele aumenta a glutationa hepática. O gengibre é ótimo pro fígado. Exato. E existe um manual para utilizar corretamente esses óleos? Pois é. Nós temos, sim,
livros. Nós temos um livro no qual você encontra cada um dos nossos óleos essenciais, com todas as indicações e formas de usar. Então, por exemplo, um óleo que tem indicação somente para uso tópico ou inalação. Ele tem uma legenda Isso facilita muito. que vai explicar ali, né? Nós temos um aplicativo. Tem? Do Terra já tem um aplicativo? Sim, Tá um moderno, aplicativo velho. fantástico. Você joga o sintoma e te dá os olhos. Exatamente. Aí é Pronto, fantástico. Fechou. É um aplicativo. Fechou. Então, assim, fora isso, as pessoas que querem fazer a sua experiência com os óleos essenciais, que chegam até nós que são nossos clientes, né? Aí a gente tem um grupo de WhatsApp, hoje são vários grupos, né? Justamente para prestar essa assistência. Se a pessoa tiver uma dúvida, meu menino está com uma febre aqui, o que eu posso usar? Ou eu tô com... É muito comum, gente, eu tô com a cólica forte aqui, cólica menstrual, por exemplo, que as meninas perguntam lá, né? Então, a gente vai dando essa orientação ali, sabe, bem rápida para a pessoa. É fantástico, eu não sabia desse. Não, e eu ouvi dizer que existe um kit de emagrecimento também, com óleos. Tem? Olha, agora a gente tem um kit que chama Dr. Sérgio. Vai ter uma reunião, que dia que é mesmo? Você não pode perder. Não, eu vou na reunião, eu tô sabendo. Vem médicos aqui para nos ensinar mais detalhes. Eu já fiz minha pesquisa, já tô bem a par, mas é claro que eu vou estar lá, né? Aham. É um kit campeoníssimo de vendas nos Estados Unidos, que se chama MetaPower. MetaPower. Ele é focado na saúde celular também, na perda de gordura. Metabolismo, tudo. É o metabolismo, que é o alvo dele, né? Sim. Então, ele ajuda a eliminar gordura e ajuda a eliminar açúcar do sangue. Que tem a ver com insulina, o que a gente estava falando de cedo. Então, esse kit, ele vem com um mix de óleos, vem com com fibra, um pacote de fibras solúveis e insolúveis, só que eles são infundidos com esse mix de óleos. E tem a famosa beta-glucana, a fibra beta-glucana, que a gente sabe que faz maravilhas, né, pela saúde intestinal, que a gente sabe a importância do intestino para o metabolismo geral, né? Eu uso um produto, né, eu prescrevo todo dia um produto que é a base de beta-glucano. Então, tem também... Para a saúde intestinal. Pois é. Então, essa fibra, nossas fibras, que você vai ter acesso agora fácil, né? Ela tem a beta-glucan e tem os óleos essenciais infundidos ali, e vem um outro item que é o colágeno. São 9 peptídeos de colágeno, mais proteínas, mais minerais. É fantástico, assim. A do Terra pegou vários itens e juntou tudo num kit só. Sugestão. Do Terra tem esse poder. Ela tem. Ela é primorosa. Espetacular. Não tá brincando não, né? Chegando, né? Porque eu tava olhando, a empresa relativamente não é nem tão... 13 anos de vida. 2008. 2008. Impressionante, né? E deu um boom assim, né? A do Terra entrega muita coisa. Ela hoje fatura 2 bilhões de dólares. Quase mesmo tanto que o Dr. Sérgio. Quase. Vai chegar lá. 2 bilhões de dólares mês. É o faturamento da do Terra. Uma empresa. E aqui no Brasil, ela está só começando. Então, para quem quer empreender também com a do Terra, é um momento maravilhoso. Maravilhoso. Porque você sabe que nós agora teremos uma fábrica em Joinville que está quase pronta? Que legal, não sabia. Único país entre os 60 e tantos onde ela já está, o único que tem uma fábrica do Terra, além dos Tirando os Estados Unidos. Olha. Deve ser por causa também da questão da proximidade dessas... Da Amazônia também, essas facilidades, né? Tem então. Não, porque ela extrai, ela planta na África, ela planta na Europa, ela planta na Austrália. O olíbano vem da Somália. O olíbano vem da Somália, ela tem... É estratégico, então. O vetiver vem lá da África também. Então, assim, ela tem cultivo no mundo inteiro, mas o potencial do Brasil chamou a atenção dela.
o nosso potencial, a aceitação que o óleo teve aqui no Brasil, o crescimento que ela está tendo, a gente a surpreende o tempo inteiro, sabe? Então ela falou, não é bomba? Vamos para lá, né? Vamos para lá, né? Vamos colocar nossos ovos. Muito interessante. E deixa eu até ver aqui, ó. Eu perguntei do sono, né, da culinária. Ah, tá. Os cuidados para a pele, tem algum que é específico assim para a pele, que a pessoa possa falar assim, poxa, esse aqui vai trazer hidratação. Porque eu vejo, por exemplo, minha esposa tem muito problema de pele ressecada. E as mulheres têm o costume, né, de besuntar o corpo com hidratantes e tudo mais. O gerânio é um deles. É um óleo maravilhoso para a pele. Tem os óleos que são, por exemplo, clareadores, né? Então tem um óleo que é muito sofisticado, que é o vetiver. Ele é extraído de uma raiz. É muito usado na indústria de perfumes, porque ele tem um cheiro realmente, um aroma marcante, diferenciado, né? O vetiver tem um autor que escreve que ele devolve à pele todas o frescor, a juventude, a feminilidade. Textura, brilho. A feminilidade que ela vai perdendo com o passar do tempo. Que são os feromônios, né? Tem também o óleo que Jesus ganhou, que é o frankincense, ele é espetacular. Então, eu vou passar a receitinha para clarear a pele. Frankincense, vetiver, copaíba e o famoso... Lavanda. Não podia faltar o lavanda. Então, esses 4. Sabe uma outra coisa que a gente faz com óleos essenciais, que eu nunca mais comprei em farmácia? Meu desodorante. Eu faço meu desodorante, fantástico. Tem óleo essencial, por exemplo, agora, o gerânio... Ela vai arrumar confusão com as indústrias de... Já tô vendo isso. O gerânio é antitranspirante, ele reduz o suor excessivo e ele também reduz os odores corporais, o óleo de gerânio. Então, eu faço a seguinte misturinha. Você pode pegar um frasco Rolon, desses que você compra, tira a bolinha dele... Coloca uma metade de creme, um creme de qualidade. Neutro de preferência. Neutro, base vegetal. Pede uma farmácia de manipulação, creme não iônico. Exatamente. Você coloca ali uma quantidade de creme, coloca uma segunda metade de leite de magnésia, coloca gotinhas de gerânio, lavanda e melaleuca. Pronto. Fechou, chacoalhou, você tem seu desodorante perfeito. Sem alumínio. Sem nenhum metal pesado. Não vai ter Alzheimer. Sem nenhuma molécula suspeita. Sem nenhuma molécula sintética. Exatamente. E outra coisa, clareia as axilas também. Sem spray que dá aquele aerosol e você respira vem ali, tudo. Faz mal para a camada de ozônio. Exatamente. Então, assim, é só benefício, é muito bom. Só benefício. Com os óleos essenciais, a gente vai muito menos à farmácia. É um assunto que não tem fim. Muito menos. Não, tá indo... Não. E é gostoso de aprender esse tipo de conteúdo. É, né? ué. E eu é muito adoro interessante. ensinar. Não, dá pra ver, dá pra ver. Eu faço também... É mestre, né? Eu faço oficinas de óleos essenciais que a gente Nós já pode fizemos fazer. lá em casa, lá na casa, lá na clínica. Mas a oficina, doutor, a gente leva todo o material e as pessoas vão para elas fazerem o seu desodorante e levar para casa. E a gente Elas pode pegar chegam- uma parceria com a farmácia de manipulação para fornecer pra gente os frascos e frasquinhos, tal. bases, né? Fácil, Né? Os frasquinhos. E a gente faz uma oficina lá na clínica. Então você já está comprometida a fazer essa oficina lá. Vou Você vai adorar. filmar? Mas podemos filmar, ué. Vai? Bora. Então eu vou programar essa oficina aí para agosto. Sensacional. E é assim, é divertido. E aí a gente faz um blend para o rosto, para cada tipo de pele, tá? A gente ensina quais são os óleos. A gente tem já a cartilha da oficina. Então, tá programado aqui. Tereza fez a promessa. Em agosto nós vamos fazer uma oficina de óleos essenciais lá na clínica. O Eduardo vai filmar. Fala onde fica a clínica, doutor, pessoal. Na Savassi, em frente ao Pátio Savassi, na Rua Paraíba, 1465. Em Belo Horizonte, tá, Em gente? Belo Horizonte. Você que está em Orlando vai ter que esperar o curso digital. Nós vamos gravar essa oficina aí e Tereza, então, nós vamos arrumar uma parceria com essa farmácia, vai ensinar lá ao vivo a gente fazer os blends para pele, para desodorante, para dor no estômago, para ansiedade, para cabelo. O que mais, Tereza? TPM. Tem para
tudo, para fungos em unhas, micoses. Micose é espetacular. É espetacular. Qual que é? Não é o lavanda. Não é o lavanda. Poxa, aqui, na hora que eu ia tirar 10... É 9,5. Não. É isso aí. Não, mas fantástico. Olha, pessoal, e você que ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo. Esse conteúdo aqui, ó, se você fosse fazer um curso só para aprender um pouquinho dos óleos essenciais, você ia gastar uns R$2.000. Com certeza. E você aprendeu gratuitamente aqui e pode aprender muito mais seguindo aqui o nosso canal Doutor Pod no YouTube, no Instagram também, @doutorpod. Pode seguir a rede do Dr. Sérgio Marcucci, que vai aparecer aqui agora para você, ó. Sérgio Marcucci. E olha lá, coloca da convidada agora aqui, Aline. Aí, ó, da Tereza Edin. Fácil de decorar quando você acorda cedinho. Star, underline, olha lá, bem. bom, underline, star, underline, bem. E fácil de decorar. E vocês podem mudar de vida, porque o nosso Doutor Pod te ajuda a mudar de vidas. Estamos chegando ao final do nosso Doutor Pod e eu queria que você deixasse, Tereza, alguma dica, alguma informação para as pessoas que estão nos assistindo ali através daquela câmera, para auxiliar aquela pessoa que deseja adquirir esse tipo de produto, de conteúdo. Então, o meu trabalho consiste em te ensinar a usar os óleos essenciais, te ajudar nas suas primeiras experiências. Então, se você quer começar, né, se introduzir na aromaterapia, eu posso te adiantar que isso vai facilitar muito a sua vida. Seus dias vão ficar mais leves, da sua família, das suas crianças. E não tem mistério, né? Tem sim que ter alguns conhecimentos que a gente vai te passar, vai te ajudar, tá? Nós vamos te acompanhar até que você se sinta tranquilo, seguro. No nosso grupo de clientes que nós acompanhamos, é muito interessante que as pessoas chegam, perguntam, todos os dias, né? Elas perguntam sobre tudo, todos os assuntos e nós vamos respondendo. Aí passam-se os meses, lá na frente, quando entram os novos que vão entrando, aquelas que perguntavam no início são as que respondem. Nos ajudam a responder. Quando chegam os novos integrantes e fazem as perguntas, geralmente são experiências parecidas, né? Com as que os outros tiveram. Os orientados viram orientando. Então, eles falam, comigo foi assim também. Passei por isso. Fiz aquilo. Então, além de tudo, é gostoso, é interativo, é muito prazeroso. E é saúde, né, gente? E é saúde. É saúde. E também, lá na clínica do Dr. Sérgio, todos são adeptos dos óleos essenciais. Sim, todos nós usamos, né? Usamos muito Sérgio. lá. Então, se os clientes do Dr. Sérgio que desejarem também, tem no Dr. Sérgio um canal aí para poder chegar aos óleos essenciais. Se eu tiver dúvida, eu sei aonde eu vou. Exatamente. Fantástico, fantástico. Quero agradecer os dois aqui novamente por participarem do Doutor Pod. Para mim é sempre uma escola, né? Eu estou tentando adquirir um diploma na área de saúde, sabe? Por correspondência. Aí eu estou fazendo esses cursos aqui enquanto está acontecendo. No final do ano nós vamos dar o diploma para ele. E aí eu ganho um papelzinho escrito sem a mão. Mas, pessoal, muito obrigado por estar conosco até o final aqui do nosso Doutor Pod. Se inscrevam, sigam e coloquem os comentários que nós vamos passar para a Tereza, tá? Aquela duvidazinha que está aí atrás da sua orelha, aquela pulguinha, coloca aqui nos comentários que nós vamos te ajudar a esclarecer. E olha, o convite já está feito. Muito em breve nós teremos a Tereza aqui novamente para falar muito mais sobre os óleos essenciais. E para fazer o curso dela. E o curso também. Isso mesmo. Um forte abraço e nos vemos em breve.